Oi, gente querida, gente amiga. Esse é o Paz e Bem dessa terça-feira. O cenário não está muito bonito, mas a alegria aqui está redobrada. E nesse Paz e Bem, nessa segunda-feira que teve, o Mauro falou um pouquinho sobre a necessidade da divergência, da diversidade de pensamentos e de não formarmos conflitos a partir disso. Ele usou uma palavra bonita, beligerância. Mas o fato é que neste último sábado nós tivemos um encontro dos espíritas progressistas que eu tinha conversado com vocês. Estavam reunidas pessoas de todo o Brasil, foi uma iniciativa da Dora, Encontre pela Universidade Livre Pampédia, vocês já sabem, eu sou aluna lá da pós em Pedagogia Espírita, mas nós tivemos Sérgio Aleixo, vindo do Rio, Carlos Orfan, veio direto do Bebedouro, que vocês já conhecem aqui do canal, eu de São Paulo, Andréa Ronchi, representando o coletivo pela Espiritismo e Transformação Social, Maurício Zanolini, a ABPE, que é a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, a Litz Amorim, que também é da ABPE, e estava lá conosco, Ana Cláudia Laurindo, veio de Alagoas, e muita gente bonita, muita gente legal. Lá nós falamos sobre assuntos que são muito importantes nessa resistência, mesmo para quem não é espírita. Nós falamos um pouco dos fundamentos do espiritismo progressista, que é até uma redundância, porque o espiritismo nasce progressista. Este novo fundamentalismo que nós temos aí no movimento conservador é que desvirtuou tudo, como todo fundamentalismo. Da autonomia do pensamento espírita, mas da autonomia de pensamento que serve para cada um de nós. Nós falamos das leituras sociais do espiritismo, que é uma leitura social também do canal Paz e Bem, porque nós estamos, nessa caminhada junto aos pobres, nós acreditamos nisso, na justiça social. Falamos sobre política, sobre feminismo, e lá estava o Sejus, claro, representado por mim, pelo Carlos Orfan, por outras pessoas, como a Roseli, que esteve lá conosco, que também faz parte da Mediúnica, CETRANS, como eu falei, a BPE, Pampédia, e o canal Paz e Bem. Canal Paz e Bem. Adora, um dos tópicos da explanação foi sobre o canal Paz e Bem, e para minha alegria, isso que eu queria contar para vocês hoje aqui nessa terça-feira, nós estamos tendo uma audiência boa no Rio de Janeiro. E no Nordeste também, Ana Cláudia Laurindo, aquela beleza, uma mulher forte, nordestina, arretada, fez 5 poemas em 2 minutos no nosso sarau e os declamou, um mais bonito que o outro, canta como ninguém. É que os vídeos iam ficar muito pequenos para eu pôr aqui, mas eu vou pôr uma foto que nós tiramos juntos e o vídeo vai ficar muito ruim para ver, porque eu uso a câmera do computador. Mas eu fiz cada vídeo bacana do pessoal tocando, declamando, que nós tivemos sarau de música e poesia depois de todo esse encontro. Então, isso nos nutriu muito. Lembramos muito do Mauro Lopes, criador do canal, e de como foi essa primeira aproximação, essa oportunidade que ele deu para o Espiritismo, para o Sejus, mas nós fomos buscar um diálogo, E lá eu peguei um dos livros do Sérgio Aleixo, que a gente já até comentou quando ele fez aquelas aulas especiais, que é esse aqui, Com Quem Falaram os Profetas. Porque eu acho significativo, me parece que é bastante significativo para a gente, para a nossa reflexão no dia a dia, nós conversarmos sobre essa espiritualidade plural, fazendo também, mostrando que espíritas também falam sobre a Bíblia, também estudam a Bíblia, mas depois a gente interpreta isso conforme aquilo que nós acreditamos. E eu peguei um texto aqui que ele fala de Moisés, Yahvé e o profetismo, porque aqui ele diz o seguinte, ele pegou o texto, deixa eu pegar aqui a referência do texto, senão eu vou falar bastante errado para vocês. Ele pegou Números 11, de 24 a 30. E ele vai dizer assim, Moisés saiu e falou ao povo as palavras de Jeová, e foi a juntar 70 homens dos anciãos do povo, e passou a fazê-los ficar de pé em volta da tenda. Jeová desceu então numa nuvem e falou com ele, tirou um pouco do espírito que havia sobre ele, e o pôs sobre cada um dos 70 anciãos. E sucedeu que, assim que o espírito pousou sobre eles, passaram então a proceder como profetas, mas não o fizeram outra vez. Ora, havia 2 homens que tinham ficado no acampamento. O nome de um
era eudade, e o do outro era medade. E o Espírito começou a pousar sobre eles, visto que se achavam entre os anotados, mas não tinham saído até a tenda, de modo que passaram a proceder como profetas no acampamento. E depois ele continua, ele vai até o final de Números, mas é importante porque esse texto do Sérgio, ele vai embasar num psiquiatra espírita que desencarnou recentemente, porque como a gente não acredita na morte como final, a gente usa o termo desencarnou, que é o Dr. Jorge André dos Santos. E aqui o Sérgio vai fazer um paralelo entre aquilo que está na Bíblia e aquilo que nós acreditamos em termos de energias psíquicas, em termos de mediunismo. E ele vai dizer o seguinte: as energias psíquicas que aportam a determinado aparelho receptivo vindas de uma entidade espiritual, por isso, de correntes psíquicas individualizadas, poderão ser mais ou menos percebidas conforme a sensibilidade do aparelho receptivo. Esse processo é que podemos denominar de processo receptivo, ou seja, mediunidade, e no qual a fonte do pensamento irradia para que o aparelho mais sensível e afim com suas vibrações entre em contato, em comunicação e entrosamento de campos magnéticos especiais. Aí, isso é o Jorge André que fala, psiquiatra. O Sérgio vai completar nos dizendo assim, querido Sérgio Aleixo: o exercício da mediunidade desse modo era recomendado apenas, digamos, no círculo iniciático, ou seja, entre os que participavam do colegiado mediúnico que se reunia em tenda específica. A partir daquela passagem dos Números é que ele vai nos dizer isso. Então, o pouco de espírito retirado de Moisés e posto sobre os anciãos, após os que procederam como profetas, é alusivo a uma concentração ectoplasmática luminosa, nós explicamos no Caminho do Espiritismo o que seria isso, provavelmente entre eles repartida. Fato esse, aliás, semelhante ao ocorrido com o apostolado cristão no Pentecostes, 50 dias após a morte de Jesus. Trata-se de um processo de estímulo avaliativo de potenciais mediúnicos, porquanto os anciãos que foram à tenda de fato lá profetizaram, mas, segundo a Escritura, não o fizeram outra vez. Ou seja, nós acreditamos que o fenômeno mediúnico ele está em toda parte. Até foi. E por que eu estou falando isso? Porque nós saímos desse encontro de espíritas progressistas nutridos. Porque sim, existe muito fundamentalismo, existe muita teologia da prosperidade, existe muita gente falando em nome de Jesus e sendo falso cristão, existe. Existem muitas pessoas fazendo isso. Mas tem muita resistência, tem muita gente, e por isso que a Dora nos convidou para mostrar que esse movimento está crescendo, que aquilo está nos nutrindo. Da mesma forma que nós ficamos nutridos com o livro Lula e a Espiritualidade, e que nós fomos a vários lugares, o Mauro, então, nesse percurso, nessa jornada linda, que é uma caravana de espiritualidade, nós também ficamos nutridos ali. Mas teve uma conversa que foi importante e é um gancho do Paz e Bem do Mauro, de ontem. Por quê? Nós conversamos coletivamente no seguinte sentido: se nós temos 30% de um lado, que é a direita, mais ou menos 30% do outro, que é a esquerda, e temos uma massa flutuante aí no meio, como nós podemos despertar essas pessoas para uma nova realidade política, social? E isso talvez seja um caminho, essa espiritualidade de resistência, esse diálogo interreligioso que nós estamos fazendo aqui o tempo todo, que nós estamos conversando e trazendo pessoas que talvez, como tínhamos lá, pessoas que se definam como, sabe aquele não sou de direita nem de esquerda, mas no fundo se sensibilizam com a causa cristã, mas ainda não entenderam a questão política. E isso o Mauro falou ontem, que ele acha que o povo tem que ser acolhido, né? Que ele fez o trabalho em Paraisópolis, eu também já fiz trabalho em várias comunidades, e agora estou tendo a oportunidade de fazer um trabalho bonito, que é a coordenação de leitura do Clube de Leitura do Cárcere. Nós já falamos aqui com o Galeno Amorim algumas vezes, e ele tem esses clubes de leitura espalhados mais para o interior do Brasil, e agora a gente vai tentar chegar a São Paulo e outras regiões do Brasil e multiplicar essa experiência, porque as pessoas que estão privadas de liberdade têm uma média de literacia enorme,
elas podem ler um livro por este projeto, que tem redução de pena desde 2018, mas existe anteriormente a isso, mas a literacia delas chega a 4, 5 livros clássicos, Shakespeare, coisa muito bacana. E é um projeto de biblioterapia também. Então, nós estamos, de uma certa forma, abraçando uns aos outros nessa resistência pacífica. E isso é essencial, porque, por exemplo, eu fui no canal do Lula ver o posicionamento dele com relação a esse preço absurdo da carne, que realmente não é só o pobre que não pode mais comer carne, ele já não comia muitas vezes, mas ninguém está podendo, porque é um aumento muito absurdo. E os comentários ali no vídeo dele são muito ofensivos, né? A gente já sabe que uma parte é robô, uma parte são pessoas que ódio, mas será que esse ódio construído ele pode ser tocado de alguma forma por uma nova espiritualidade, por uma amorosidade? Nós não podemos ser inocentes também. Tem gente que não vai mudar. Mas se mesmo com o IDH, quando a gente olha pelo quesito aí da desigualdade, com essa piora que nós tivemos e as pessoas prejudicadas, isso foi outra coisa que o Mauro falou no 247, no Giro das 11 de ontem, ainda existe esse domínio, né, do ódio. Se estão a todo tempo tentando lançar o Papa Francisco aí em algum buraco, né, porque ele tem se posicionado politicamente, hoje ele exerce uma liderança que nós, espíritas, reconhecemos, nós precisamos buscar uma saída, que foi outra fala que o Mauro também fez e que eu me apropriei dela no dia de hoje. Porque eu estava lendo, inclusive, um material na Pública que Dom Erwin, né, que é o bispo emérito do Xingu, ele disse, por ocasião lá do sínodo, que tirar as condições de vida dos povos é matar contra o mandamento de Deus. Então, essa desigualdade está matando todos os povos, não só os povos originários, mas infelizmente nós tivemos outros casos terríveis aí durante esse final de semana. Agora, nós estamos fazendo uma construção. E por que eu vou falar que essa construção está cada dia mais perto de chamar essas pessoas de novo para a espiritualidade, para que despertem? Olha só o que me aconteceu, vocês vão me dizer se isso é coincidência. Eu não tenho mais carro faz algum tempo. Então, voltei de carona e voltei para Guarulhos, num carro de carona, junto com a Ana Cláudia, batendo papo, um trajeto super agradável. Ela é repórter Nordeste, ela e o marido, eles têm um blog Repórter Nordeste, e ela se posiciona com relação ao espiritismo, ele se posiciona muito politicamente, então vocês que estão no Nordeste, aí, se puderem prestigiar. E desci em Guarulhos, quando eu fui descobrir que tem um ônibus lá em Guarulhos que vai até um metrô perto da minha casa, e tomei este ônibus. Aqueles bancos, que são 2 na frente e 2 aqui, e fica de frente para outros 2. Tinha uma mãe e uma filha, as 2 dormindo, muito cansadas. Eu fiquei quieta e comecei a ler meus livrinhos. Eu tinha alguns livros do Sérgio estão esgotados, então eu tinha comprado todos, porque ele tinha um estoque. Falei, vou ler para o Paz e Bem. Comecei a ler meu livro. Mas lendo assim, baixinho, sem ninguém ver a capa aqui no meu colo, e tudo bem. De repente ela sai do sono, a mãe, fala, oi, tudo bem? Eu sou a Gisele. Aliás, um beijo para você, Gisele Cunha. Estou indo para a feira tal de youtubers, não vou fazer propaganda da feira, com a minha filha. E você, quem é? Falei, a Carla. Eu tenho um canal de cinema. Falei de Bacurau. Falei, só ouvindo. Falei do Coringa. E eu ouvindo. Falei, puxa, temos uma sinergia grande. Ela, eu sou a favor da cultura. Eu falei, puxa, nós temos o canal Paz e Bem, que é um canal que fala sobre tudo isso, mas pela ótica da espiritualidade. Ela falou, eu já fui kardecista. E vou contar uma coisa para você. Eu adoro os artigos da Dora Encontra. Eu estava na casa dela. Puxa, eu estava na casa da Dora Encontra. Não diga, eu também gosto muito do Sérgio Aleixo, que, aliás, é meu vizinho. Olha o mundão de uma cidade como São Paulo. Eu mostrei para ela, falei, olha, estou com o livro dele autografado. Acabei de pegar o autógrafo do Sérgio. E acabei de me despedir dele, inclusive.
E aí ela quis tirar um selfie, falou da feira, entusiasmou, fez história no FRJ, o Sérgio fez letras lá, né? E foi um encontro que essa minha intuição de fazer um Paz e Bem, falando de que nós estamos nos comunicando não só aqui, mas fora daqui, nessa espiritualidade, nessa expansão que aconteceu lá com Moisés, com Yahvé, que está na Bíblia, ela está ganhando força. Cada vez mais. Nós não estamos percebendo às vezes, mas ela está ficando tão forte, que os aparentes acasos são encontros. Não foi à toa que o Mauro foi lá para o primeiro lançamento e deram uma guia para ele da justiça. Eu esqueci o nome da menina, mas guardei no meu coração um momento. Não foi à toa que eu conheci a Gisele, dormida, despertou do nada e começou a falar comigo. Não é à toa que nós estamos aqui, essa comunidade, lindamente nos abraçando toda terça-feira. Há um ano juntos, nesse canal maravilhoso. Então, gente, vamos acreditar. Eu acho que eu já falei mais que o meu tempo. Então, primeiramente, vamos expirar, soltando tudo aquilo que nos incomoda no dia de hoje. Inspirar e levar nosso pensamento, no meu caso é a Deus, mas cada um na sua espiritualidade, a esse Pai de infinita bondade e misericórdia que desde sempre nos conduz a novos caminhos. E vamos lembrar que no dia de hoje nós temos o Caminhos do Espiritismo às 6h30. Nós estamos com o livro novo, A Gênese, de Allan Kardec. E agora nós vamos começar um capítulo que se chama Revelação Espírita. Mesmo que você não seja espírita, dá uma olhada nesse capítulo, porque nós vamos dividir em 4 ou 5 aulas, porque ele seria um livro à parte do Gênese, parece. E como ficou muito grande, é o Felipe que está tocando esse capítulo conosco, do Sejus, nosso moderador diário, e nós vamos conversar sobre ele. Então vamos junto, vamos nos animar. Está chegando dezembro, aí sabemos que foi um ano duríssimo, mas foi um ano de construção. E por falar nisso, no nosso sarau de música e poesia, um moço lindo tocou para a gente, e tocou Chico Buarque, claro, entre tantas outras músicas de resistência aí, mas ele se chama Rafael Schmidt, tocou já com Yamandu Costa. Então, se vocês puderem, dê uma forcinha para ele também no canal dele, com essa música bonita, com o chorinho, o violão, porque esta nossa conexão, para nós espíritas, é uma conexão mediúnica, que não termina aqui. Nós ficamos em sintonia, nós vamos cada vez mais do lado de lá, durante o sono e desdobramento, nos encontrando e fazendo essa resistência para um mundo de paz e bem. Um beijo grande em cada um de vocês e obrigada por estarmos juntos. Deixe no seu comentário sobre esse caso aí que eu contei aqui no Paz e Bem de hoje. Gente, paz e bem. Obrigada.